Aleluia, Deus é bom demais, amados. E amados, esse mês, no mês de junho, Deus colocou no nosso coração para que a gente conversasse com relação à parte de autoridade espiritual. E isso é um assunto, amados, muito sério, a qual eu e você precisamos ter conhecimento para que a gente possa viver à altura de tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Porque se desejamos, amados, viver de acordo com a vontade de Deus, precisamos conhecer a vontade de Deus. Se desejamos, amados, não andar segundo o curso desse mundo, mas segundo aquilo que Deus tem preparado, então, amados, se prepara para poder mergulhar cada dia mais na palavra de Deus. E com isso, a gente fazer com que os sonhos, os desejos de Deus possam ser realizados nessa terra. Porque se você não sabe, eu e você, nós não somos mais donos nem do nosso nariz, porque Jesus Cristo pagou um alto preço naquela cruz por mim e por você, e até o nosso nariz já pertence a Ele também. Então, por favor, não fique assustado com relação a esse assunto, que nós vamos conversar um pouco hoje, porque ele é essencial para a nossa vida espiritual. Então, autoridade espiritual, amados, eu queria que para começar você pudesse abrir comigo lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, para quem não sabe, fica no Novo Testamento, no capítulo 10. No versículo 19, eu vou ler na nova versão internacional, Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz assim, amados, isso era Jesus falando: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Então, amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deu à igreja, a igreja somos nós, justamente a autoridade para pisarmos tantas cobras, ou em outras versões de serpentes e escorpiões, que falam justamente, amados, sobre o diabo e os seus anjos. Então, amados, eu e você, se você não sabia disso, nós somos uma autoridade constituída por Deus nessa terra, para fazer com que as obras de Deus destruam as obras do diabo nessa terra. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que o Deus desse século, ou seja, o Deus desse mundo é o diabo, mas nós somos constituídos por Deus para poder destruir as obras que o diabo implanta nessa terra. Se você vê tanta desgraça no mundo lá fora e muitas vezes você pergunta por que isso acontece, é porque lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, foram enganados pela serpente, pelo diabo, e entregaram a autoridade que eles tinham de Deus para o diabo. E o que é que acontece, amados? Quem está reinando nesse mundo para acontecer tanta desgraça não é Deus, mas sim o diabo. Mas Deus Pai nos deu, através do sacrifício de Jesus, nos restaurou tudo aquilo que o diabo nos roubou para desfazer as obras do diabo, para fazer com que as coisas que o diabo intenta nesse mundo, que é roubar, matar e destruir, que nós possamos trazer vida e vida com abundância, assim como Jesus Cristo fez nessa terra. Então eu e você, nós temos uma autoridade espiritual que foi dada por Deus, para poder fazer com que as coisas de Deus aconteçam aqui. Então eu e você, quando a Bíblia diz que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo, não acho que é com teu vizinho, é com você mesmo que a Bíblia está falando. Que Deus, Ele te fez o sal dessa terra, para o quê, amados? Porque esse mundo não tem mais gosto, não tem mais vontade, não tem mais direção. Eles estão no escuro, não sabem mais o que está acontecendo, e através da tua vida, Deus vai restaurar a vida de milhares e milhares de pessoas aqui nessa terra. Então, amados, a autoridade espiritual, nós precisamos entender um pouco do que é essa autoridade espiritual, do que nós vamos estudar durante todo esse mês. E presta bem atenção a alguma coisa que eu vou te falar aqui de início, que hoje eu vou dar apenas algumas pinceladas para que você entenda todo o assunto do mês inteiro. Existem vários tipos de autoridade. A autoridade de Deus, que é a autoridade sobre todos e todo mundo, não existe uma outra autoridade maior do que a autoridade de Deus. Existe a autoridade de Deus delegada à igreja para pisar nas serpentes e escorpiões, que nós temos essa autoridade, como também existe a autoridade que Deus delegou a homens para poder estar dirigindo a igreja do Senhor. Então, todos esses tipos de autoridades nós vamos ver durante todo esse mês.
E eu creio plenamente, amados, que Deus vai abrir os nossos olhos e a gente começar a enxergar coisas que antes a gente tinha parado de escutar e de ver. Porque, amados, quando você entende que você é uma autoridade de Deus aqui nessa terra, o diabo, ele não vai ter mais vez, nem voz, nem poder sobre você. Mas você vai poder exercer a autoridade que Deus te deu e vai colocar o diabo no seu devido lugar, que é justamente aonde? Debaixo dos teus pés. Dá para entender isso? Então, amados, nós precisamos em primeiro lugar entender o que é autoridade espiritual. A autoridade espiritual, amados, é justamente uma posição de poder e domínio que Deus nos deu. Isso não é conquistado pela nossa sabedoria, não é conquistado pela nossa força, mas, como eu disse e repito novamente, foi conquistada através do sacrifício de Jesus, quando ele morreu naquela cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, amados, tudo aquilo que o diabo tinha nos roubado, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa autoridade, porque Deus, desde o início, a ideia de Deus era que a gente pudesse dominar, ter autoridade sobre essa terra. Se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 26 até eu acho que é o versículo 28, fala com relação a isso, que Deus colocou a gente no jardim para ter autoridade, para dominar, para estar ali subjugando, ou seja, não diminuindo, mas tomando conta do jardim do Éden. E essa autoridade, amados, Deus já tinha dado, e o diabo, quando roubou, levou também essa autoridade, mas isso nos foi restaurado. Porque antes mesmo, amados, que o diabo pudesse intentar contra nós, através da vida de Adão e Eva, Deus Pai já tinha um plano de restauração, um plano de redenção, a qual, amados, nos trouxe tudo de volta, aquilo que o diabo tinha roubado de mim e de você. Então, amados, entenda que eu e você, nós temos essa posição, esse poder e esse domínio que foi dado justamente por Deus. E tudo isso nós vivemos, amados, não é simplesmente por viver, mas é pela fé. Porque, amados, não é porque eu estou sentindo que eu tenho autoridade, que eu vou exercer a autoridade. Se você soubesse, amados, de como é recheado de autoridade o nome de Jesus, que lhe foi ortogado, que lhe foi dado por procuração, você saberia, amados, que quando o diabo se levanta e que você ordena que ele saia no nome de Jesus, essa autoridade você não precisa gritar, espernear, nem passar 2 horas orando a Deus. Você pode, no nome de Jesus, falar para o diabo que ele vai ter que sair na mesma hora. E não precisa gritar. Sabe que a autoridade que nos foi dada por Deus, amados, não é no grito, para poder exercer força para que alguma coisa aconteça. Não, amados, então eu posso exercer ela, sim eu posso, e é pela fé, crendo em que tudo aquilo que Jesus Cristo fez naquela cruz foi pela minha vida e a tua vida também. Então, se você achava que você era uma coisinha qualquer da parte de Deus, entenda, amados, que você é algo muito valoroso para o Senhor, para fazer com que os sonhos e os propósitos de Deus aconteçam aqui nessa terra. Você é uma peça-chave nesse tabuleiro de xadrez, aonde você saiba que através da tua vida, Deus vai fazer grandes coisas acontecer aqui nessa terra. Porque a palavra que sai da tua boca, ela sai recheada de autoridade. E eu creio plenamente, amados, que Deus não te criou simplesmente por criar. Deus não criou porque não tem o que fazer, então vou montar Eduardo, faz assim, ele com essa cara de bebê. Mas não, amados, não é desse jeito não. Deus nos fez com um propósito específico para acontecer as coisas de Deus nessa terra. Então entenda e guarde isso no teu coração, que essa autoridade que Deus te deu é para que você, como filho de Deus, possa exercer. Aonde você for, você pode usar essa autoridade. Porque você está indo, amados, revestido de poder da parte de Deus. Alguém já andou aqui em alguma rodovia? E alguém já viu algum policial rodoviário federal? Ou algum guarda de trânsito aqui dentro da cidade? Vocês já viram algum? Sim ou não? Eu creio que sim. Você anda aqui dentro da cidade, não é verdade? Ou mesmo que você tenha feito uma viagem, você já viu que às vezes pode ter um guarda pequenininho. Não é que eu estou dizendo que tamanho é documento, mas eu falo assim, que mesmo que o tamanho dele não seja tão grande, se vir uma carreta de 32 pneus e ele levanta a mão e dá aquele apito, aquela carreta enorme,
carregando não sei quantas toneladas, ela tem que parar, porque está ali uma pessoa revestida de autoridade. E do mesmo jeito é eu e você, amados. Quando o diabo se levanta, nós devemos nos lembrar que o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz me restaurou tudo aquilo que o diabo tinha roubado. E agora eu não estou mais à mercê daquilo que o diabo diz, eu não sou mais aquilo que o diabo fala, mas eu sou um filho de Deus que foi comprado pelo alto preço e posso e devo exercer a autoridade contra aquilo que o diabo trouxe na minha vida, contra a vida da minha família, contra a minha igreja, aonde eu for. Eu posso exercer essa autoridade. Então entenda isso, amados, que essa autoridade, nós precisamos compreender bem ela para que a gente possa viver a autoridade. E Jesus nos deu algum exemplo de autoridade, como usar? Sim, Ele deu. Eu queria que você pudesse abrir junto comigo em Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, no versículo 5 ao 13. Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Que diz assim, amados: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então, amados, entenda isso. Jesus estava mostrando justamente com relação à autoridade. Uma autoridade, amados, que não tem limites. Uma autoridade, amados, que é justamente uma autoridade da parte de Deus que Ele nos deu. Se você olhar, amados, Jesus estava perto do servo do centurião? Não, ele não estava. Mas ele estava dizendo para o centurião: olha, eu vou lá curar. E o centurião falou com relação à autoridade. E Jesus ficou admirado com a fé que aquele homem tinha, porque ele reconhecia, o centurião reconhecia uma autoridade constituída. E, amados, a autoridade no reino de Deus é uma coisa muito séria. E é por isso que Jesus disse: olha, vai e conforme você creu, assim já aconteceu. E assim foi, amados. O servo daquele centurião, ele foi curado. Então, amados, eu e você temos vários e vários exemplos de pessoas que usaram a autoridade constituída por Deus para poder exercer essa autoridade, e o diabo, ele teve que ficar no seu devido lugar. Então, amados, quando a igreja entende quem ela é, a igreja não vai ficar mais à mercê do que o diabo traz. Nós não somos um gatinho no dia de chuva, lá no canto da parede todo molhado. Nós somos intrépidos e cheios de ousadia, porque o povo de Deus, amados, é um povo recheado de autoridade. E quando o diabo se levanta, amados, ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque as portas do inferno, entenda isso, não é as portas da igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Nós vamos avançar nessa terra, porque João Pessoa é pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha e a tua vida. O estado da Paraíba é pequeno, o Brasil é pequeno, esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da minha e a tua vida também. Então te prepara, amados, para poder exercer a autoridade da parte de Deus, porque Deus te chamou para ser aquele que Ele deseja que você seja. Você não é o netinho da vovó que tem que ficar em casa assistindo
algum desenho na televisão, mas você é o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, que vai exercer a autoridade. Então te prepara, amados, porque o teu sangue vai começar a ferver. Eu vou dizer de uma maneira bem calma e tranquila para você não sair daqui assustado, tá bom? Mas cada dia mais você vai dormir e acordar e vai dizer: Pai, eis-me aqui. Pai, eu desejo todos os dias fazer a tua vontade e eu não arredo o pé, Pai, enquanto não fizer aquilo que é os teus sonhos estar acontecendo aqui nessa terra. Porque, amados, nós vamos compreender, amados, que a nossa vida não é mais nossa, o nosso desejo não é mais nosso. Quando nós perdemos a nossa vida por amor a Cristo, é aí que nós encontramos verdadeiramente a nossa vida. Parece, amados, contraditório, mas assim é a verdade, porque é plantando que se recebe. Quantas vezes nós vemos no mundo lá fora, amados, dizendo que para você ter alguma coisa, você precisa reter. Mas escuta aquilo que Deus diz, porque quando você planta, quando você lança a semente ao solo, ali vai nascer uma árvore que vai ter muitos frutos. Desse muito fruto vai ter muitas sementes para que você possa plantar e uma grande floresta vai aparecer. Dá para entender isso? Então, amados, não fique com os conceitos que o mundo traz, mas fique com os conceitos que Deus te traz. E você vai ver, amados, que quando nós perdemos a nossa vida por amor a Cristo, é aí que verdadeiramente nós encontramos ao Senhor. E as coisas vão começar a acontecer. E você vai ver, amados, coisas extraordinárias que Deus deseja fazer através da tua vida acontecendo. E a verdadeira alegria a qual esse mundo não pode dar, brotando diretamente do teu coração. Então, se você acha, amados, que eu sou exagerado, vai escutar aquilo que Deus te diz e você vai ver, amados, que isso verdadeiramente é a verdade que Deus deseja que a gente conheça. Então, amados, eu e você temos muito mais da parte de Deus para podermos viver, e nós vamos viver, porque não vamos partir dessa terra antes que a gente faça plenamente a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida e a tua vida também. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, Deus tem muito mais para a tua vida. Eu acho que algumas pessoas não acreditaram, né? Mas deixa eu dizer assim para você, isso realmente é a vontade de Deus para você. Amém, amado? Então, por que é tão importante compreender sobre esse assunto de autoridade espiritual? Eu vou falar algumas coisas, amados, aqui, que é somente para te sintonizar para o que vai acontecer nesse mês, tá bom? Então, hoje é apenas algo de introdução, a qual, amados, vai trazer um pouco do norte, de tudo aquilo que vai acontecer durante esse mês, agora de junho. E pode se preparar, amados, que o ano de junho de 2024 vai ser um marco na tua vida. Porque quando você entender plenamente sobre esse assunto de autoridade espiritual, não vai ter diabo na face dessa terra que vai poder te segurar. Amado, você vai ser um reteté de Jeová. Você vai ser um isqueirinho do Senhor para fazer com que as coisas de Deus aconteçam. Então, uma das coisas que, para que você possa entender da importância desse assunto, para que a gente possa compreender, é que quando eu sou uma autoridade da parte de Deus, eu sou uma autoridade para servir e não para ser servido. Eu vou repetir de uma maneira bem calma para que você fique calmo e tranquilo, tá certo? Muitas vezes as pessoas, elas desejam o quê na igreja? Rapaz, eu queria tanto, mas como eu queria ser pastor? Porque ser pastor é bom demais. Ser pastor vai estar ali na frente, recebendo os aplausos, as tapinhas nas costas e tudo mais, mas as pessoas vão estar ali me servindo, vão colocar água de coco para eu poder tomar quando eu estiver ministrando. Aleluia, glória a Deus, que coisa boa, vou ser servido. Mas dentro do reino de Deus, amados, será que é essa maneira certa que Deus nos chama? Porque, amados, no mundo lá fora, quem é maior? É aquele que está sentado na mesa do restaurante, ou é aquele, o garçom que está servindo a mesa? É aquele que está sentado, não é verdade? Mas e no reino de Deus, é também dessa mesma forma? Será, amados, que quando eu estou exercendo a autoridade, que eu sou uma autoridade constituída da parte de Deus, quando eu estou exercendo a autoridade, é para que as pessoas elas possam servir? Eu decidi tudo o que tem que fazer. Gente, a partir de hoje nós vamos pintar essa parede. Então todo mundo vai ter que se sujeitar àquilo que eu digo e vai pintar a parede? Sim, em parte sim. Mas será que a minha autoridade é para mandar,
É para servir ou é para ser servido? Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia comigo, amados, aqui em Números, no capítulo 20. Números, para quem não sabe, é do Antigo Testamento. Números, capítulo 20. Enquanto você procura, amados, olha assim para teu vizinho e diz: irmão, o caldo está começando a engrossar. Aleluia. Então aqui em Números capítulo 20, a partir do versículo 2 até o versículo 13, diz assim, amados, presta bem atenção. Números capítulo 20, do versículo 2 ao 13. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Versículo 4: porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante deste fale àquela rocha. E ela verterá água. Então tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como lhes havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes. Deus tinha chamado o povo de rebelde, sim ou não? Será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiam em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduziram esta comunidade para a terra que dou a vocês. Vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Estas foram as águas de Meriba, onde israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então, amados, nós olhamos aqui que Moisés estava ali, amados, justamente para servir ao povo. Moisés não estava ali, amados, para fazer a sua vontade. Ele não estava ali para falar da maneira qual ele quisesse, porque ele teria que ser um bom representante da parte de Deus aqui nessa terra. Então, amados, se eu e você, nós somos uma autoridade constituída por Deus, não cabe a mim nem a você, como autoridade, falar o que Deus não falou, e nem fazer o que Deus não fez, porque Deus disse para Moisés o quê? Fale a rocha. Mas Deus também não disse que chamasse o povo de rebeldes. Mas Moisés, como um representante da parte de Deus e exercendo a autoridade de Deus, que estava ali para servir ao povo e não ser servido, ele fez da maneira correta a qual Deus queria? Não. Ele estava revoltado, chateado. Porque, amados, muitas vezes as pessoas elas querem o quê? Ser servido, mas não querem servir. E muitas vezes, amados, estar servindo ao povo, a gente vai ter que engolir sapos. Como fala lá em Campina Grande? Canguru não. Como chama sapo grande em Campina? Cururu. E a gente vai ter que engolir muitos e muitos cururus, amados. Mas Deus não nos chama, amados, para estar ali servindo ao povo de qualquer jeito. Mas Deus nos chama, amados, para servir em amor, obedecendo a tudo aquilo que Ele fez e disse. Então, como um representante da autoridade da parte de Deus, amados, nós temos que ser fiéis em tudo aquilo que nós fazemos. E por causa de que Moisés não exerceu a autoridade, conforme Deus tinha dito, o que é que Deus disse? Que eles não iam mais conduzir o povo
para aquela terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Então, amados, nós precisamos ter o conhecimento e o entendimento de que é algo muito sério da parte de Deus, exercer a autoridade, de ser uma autoridade constituída por Deus, porque nós não estamos aqui, amados, para ser um holofote, mas fazemos que Deus é que seja, o holofote seja para Deus. Quando nós estamos aqui, amados, devemos fazer a vontade de Deus em todo momento, independente de. Se nós queremos amados, tapinha nas costas, então é melhor nós irmos fazer qualquer outra coisa, mas não servir ao corpo de Cristo. Porque, amados, é o corpo de Cristo, quem vem para servir, amados, vem para servir. Então entenda isso e guardar isso bem no teu coração. Se Deus te chamou para ser uma autoridade constituída por Ele, você não é aquele que se senta à mesa, mas você é aquele que serve às mesas. Dá para entender? Então, amado, se eu fui chamado para servir a mesa, eu devo fazer em conformidade à vontade de Deus e não com a minha vontade. Não é do jeito que eu acho que deve ser feito, mas é de acordo com o jeito que Deus quer que seja feito. Porque se eu fizer errado, amados, Deus é rápido em corrigir uma autoridade que Ele constituiu sobre essa terra. Então, amados, eu vejo muitas e muitas pessoas que desejam de todo coração, e não é errado ser uma autoridade no corpo de Cristo, mas muitas vezes as pessoas não querem ter a responsabilidade de responder diante de Deus na maneira a qual eles estão vivendo. Porque, amados, Deus é muito sério com relação à autoridade. Então você vai ver mais sobre isso esse mês? Sim, você vai ver muito com relação a isso. Uma segunda outra coisa que eu posso também te falar, para você entender a importância de compreender com relação à parte de autoridade espiritual, é que Deus não se separa da sua autoridade constituída. Ainda em Números, aqui eu queria que você abrisse no capítulo 16, Números capítulo 16, a partir do versículo 1, Números capítulo 16, a partir do versículo 1, e nós vamos ver, amados, algo muito sério que Deus deixou aqui relatar na sua palavra. Números capítulo 16, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Corã, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés prostou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corã e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corã, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Então, amados, se você continuar lendo, você vai ver tudo o que aconteceu. Nós vamos ler mais aqui na frente, do versículo 31 ao 35, mas presta bem atenção, principalmente essa parte. Aqui onde está no versículo 3, aonde eles tinham se juntado e tinham dito a Arão: então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Em outras palavras, eles estavam dizendo: olha, diante de Deus nós somos todos iguais. Quem é vocês para querer se destacar no meio de todos? Mas entenda bem isso, amados. Quando eu me levanto contra uma autoridade constituída por Deus, eu não estou indo contra um homem,
mas eu estou indo diretamente contra a autoridade de Deus. Porque Deus e um homem constituído a autoridade são um só. Deus não se separa da sua autoridade. Dá para entender isso? Então, amados, quando você se levanta, ou eu, Eduardo, me levanto para ir contra uma pessoa, eu estou precisando ter cuidado, porque eu estou indo contra Deus. Muitas vezes, amados, nós não notamos isso, porque parece uma coisa tão simples, não é verdade? É ou não é, irmão? Aí ele está errado. Por que é que eu não posso falar alguma coisa? Mas não somos nós, amados, que podemos chegar lá e justamente estar repreendendo, corrigindo. É Deus que ajeita, que corrige uma autoridade constituída por Ele. Pode saber, amados, que Deus não esquece das coisas que nós, como autoridade, estamos fazendo. Então, amados, o que é que acontece? Entenda bem isso. Muitas vezes nós olhamos e vemos que tem alguma autoridade que toma alguma decisão que às vezes nos causa calafrio, não é? E olha assim e diz, rapaz, por que eu tenho que me submeter a isso? Há muitos anos atrás, amados, quando a gente começou a ir para a igreja, né, depois de alguns anos, o pastor me colocou para ser líder do diaconato. E teve um belíssimo dia, amados, que a gente estava no culto e tinham algumas pessoas que vieram de fora e estavam na igreja, estavam sentados aqui na primeira fila. E aquele irmão que fazia parte do diaconato, agora imagina isso na hora do culto. Ele chegou, encheu uma bandeja com copos com água e estava servindo aqui a todo mundo. E lá na igreja, amados, por ele estar aqui em pé, servindo as pessoas, estava tirando a atenção de todo mundo que estava escutando a palavra. Porque ele chegava e fazia, você quer água? E ficava por ali, para lá e para cá, aqui na frente. E estava tirando a atenção. E eu e você, amados, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela tem que ter primazia na nossa vida. Não deve existir nada no nosso meio que tira a atenção daquilo que Deus está tratando conosco. Mas naquele momento, aquele homem estava chamando a atenção. E lá na igreja a gente tinha uns radinhos como esse, o pessoal aqui do diaconato tinha. E eu cheguei pelo radinho e disse, irmão, não me leve a mal, mas você está chamando a atenção, está tirando a atenção da palavra. Dá para você vir, por favor, aqui para trás? Foi alguma coisa demais? Sim ou não? Eu denegrei a imagem dele? Não, só eu e ele estavam escutando o rádio. Não tinha mais ninguém escutando. Mas aí o que aconteceu? Aquele irmão, ele se doeu. E ele foi para o pastor e ele chegou e disse, olha, eu fui destratado por Eduardo. Ele me destratou ao ponto de eu ficar tão envergonhado que eu tive vontade de ir embora da igreja. Como é que pode uma coisa como essa, alguém chegar e ser tão insensível desse jeito? E aí o que é que acontece? O pastor me liga e diz, olha, Eduardo, eu queria que você viesse aqui, que eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Eu digo, rapaz, o que é que eu fiz? Para o pastor mandar me chamar no dia de semana, no horário do trabalho, para eu ir lá conversar com ele. E quando cheguei lá, mas para minha surpresa, o que é que foi que aconteceu? O pastor estava me contando o relato daquilo que aconteceu. E eu digo, pastor, eu vou ser sincero, eu estou surpreso. Porque em nenhum momento eu distratei o irmão e não queria de jeito nenhum humilhar ele. Como ele disse que se sentiu tão humilhado, ao ponto de desejar ir embora e nunca mais voltar aqui para a igreja. E o pastor olhou para mim e disse, volte lá e peça perdão para ele. Gente, eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu não sei de quantos vocês já viram alguns desenhos que tem assim um anjinho do lado e um diabinho do outro. E a pessoa olha assim para o lado e o diabinho diz, e você vai deixar isso assim? Foi ele que chegou e levantou uma calúnia contra você. Ele disse coisas que você não disse. Ele se sentiu humilhado por algo que você nem falou. E o anjinho do outro lado fazia, é melhor você se submeter à autoridade. Porque ele é uma autoridade constituída por Deus e é melhor você obedecer. E amados, eu vou ser sincero uma coisa com vocês. Eu passei algumas horas que a minha vontade, eu vou ser bem sincero, era de encontrar aquele irmão, dar um abraço, mas não era um abraço de alegria não. Era aquele tipo de abraço, sabe aquele mata-leão, que o cara pega ele pelo pescoço e depois pisa no pescoço do sujeito e diz assim, sujeito, como é que você faz uma coisa dessa comigo? Ah, pai, pelo amor de Deus, você sujou a minha imagem, dizendo aquilo que eu não disse. Mas, amados, aquilo ali para mim, amados, eu passei muito tempo, algumas horinhas, meditando naquilo que não deveria meditar.
Mas o que é que eu pensei comigo? Rapaz, eu não vou falar mal de uma autoridade constituída, porque ela disse para mim para fazer alguma coisa que não era agradável à minha carne. Eu vou me submeter àquilo que ele falou. E amados, quando eu voltei lá, e eu pedi perdão para aquele irmão ele pulava de alegria. Mas eu na hora eu tive vontade ainda de pegar ele, mas a gente é crente, não é verdade? E aí o que é que acontece, amados? Eu comecei a me alegrar junto com ele, e as coisas começaram a mudar a partir daquele dia. Porque, amados, muitas vezes nós olhamos para uma autoridade constituída por Deus e esquecemos que não devemos falar contra uma autoridade. Porque a vontade que eu tinha naquele momento era o quê? É dizer, vendo? Olha só o que é que o pastor fez comigo. Ele me humilhou. Foi ele que levantou uma calúnia contra mim. E como é que o pastor me manda fazer uma coisa dessa de voltar lá e pedir perdão para ele? A vontade que a gente tem é isso. De contar pelo menos para umas 15 pessoas. Para quê? Para juntar algumas pessoas que possam concordar junto conosco. Não é? Mas eu não fiz isso. Porque o meu desejo era de entender que existe um Deus que delegou uma autoridade, e uma autoridade constituída por Deus. Se ela delegou para mim alguma coisa errada, se ela que fez errado, é ela que vai responder diante de Deus. Dá para entender isso? Então, amados, eu e você não podemos e não devemos estar emprestando a nossa boca para nos destruir a nós mesmos. Porque quando eu me levanto para falar mal de uma autoridade constituída por Deus, eu não estou indo contra um homem, eu estou indo contra a própria autoridade de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui com Corã e todas essas pessoas que rebelaram-se contra Moisés e Arão. Eles estavam indo contra um homem, mas o que aconteceu, amados, é que a terra se abriu e engoliu a todos eles por causa da rebeldia a qual eles tiveram. Então, eu e você precisamos entender que eu não posso chegar aqui e por não concordar com alguma coisa que o ministério fale, eu chegar aqui e dizer, irmãos, eu não concordo com isso, e pronto, e a gente vai acabar com tudo isso aqui. Não, amados, eu preciso entender que eles são autoridades constituídas, e por eles serem autoridades constituídas, eu preciso guardar a minha boca, mas devo fazer com que a vontade, o desejo e os sonhos que Deus colocou no coração deles aconteça. E se eles estiverem errado, é eles que vão responder diante de Deus. Dá para entender? Sim ou não, irmão? Então vamos lá. Então, você está ficando feliz, não é verdade? Quando a gente fala assim sobre a autoridade, não é? Glória a Deus, mas já estou vendo que algumas pessoas desejam ser separados para ser pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas. Glória a Deus por isso, Deus é bom demais. Lembrando ainda mais para ajudar ainda mais a você, que diante de Deus o teu julgamento vai ser maior ainda do que qualquer uma outra pessoa. Aleluia, aleluia, Deus é bom demais. Então, amados, uma outra coisa, para que a gente entenda com relação a essa importância da autoridade espiritual, é que Deus não usurpa a autoridade que Ele delegou. Ou seja, se Deus deu autoridade para alguém, Ele não vai tomar aquela autoridade daquela pessoa. Vamos ver melhor isso na Bíblia, para você poder entender? Aqui em Números, eu separei algumas passagens em Números para ficar mais fácil de você encontrar. Aqui em Números, no capítulo 30, Números, capítulo 30, do versículo 3 ao 8. Números, capítulo 30, do versículo 3 ao versículo 8, que diz assim: quando uma moça que ainda viver na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas, se o pai a proibir, quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. Se ela se casar, depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pela qual obriga-se a si mesmo, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos.
Mas, se o marido a proibir, quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Então, amados, se você começar a ler, você vai ver, amados, que se Deus delega uma autoridade a uma pessoa, Ele não vai tirar aquela autoridade daquela pessoa. Porque, amados, o pai é autoridade sobre a filha. E quando ela casa, quem é que passa a ser autoridade sobre ela? O seu marido. Então, nós vemos, amados, que Deus estava mostrando aqui para Moisés e nos ensinando o quê? Quando Ele delega uma autoridade, Ele não usurpa, ou seja, Ele não tira a autoridade daquela pessoa. Mas se você continuar lendo, você vai ver, amados, de como é interessante ser autoridade diante de Deus. Porque eu posso, como autoridade, ter a última palavra. Eu posso chegar e dizer, olha, gente, aqui na igreja nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Não é boa ideia, e eu chegar e dizer, não, gente, não vamos fazer isso. Eu tenho a autoridade de poder fazer isso. Mas sabe o que é que acontece? Que se eu tomar a decisão errada, a Bíblia nos diz, amados, que as consequências das suas iniquidades cairão sobre a autoridade. Ou seja, se eu tomo uma decisão errada, com uma autoridade, não fique, amados, preocupado com aquilo que a autoridade delegar para você, se está certo ou errado. Agora, se está em conformidade com a palavra e você faz, se aquilo é errado ou não, não era da vontade de Deus, é Ele que vai prestar contas diante de Deus. Dá para entender? Eu sei, amados, que às vezes parece um pouco complicado, onde as pessoas dizem assim, puxa vida, então será que eu vou realmente querer ser autoridade no reino de Deus? Sim, você vai, porque o conhecimento está chegando para mim e para você, e quando o conhecimento chega, amados, a gente pode exercer a autoridade de uma maneira livre, sabendo que isso não traz peso nem julgo sobre a nossa vida. Mas nós vamos nos lembrar que todas as decisões que nós tomamos como autoridade, nós vamos ser responsáveis diante de Deus de tudo aquilo que a gente decidiu. Então aqui o pai ou o esposo, se ele chegasse e dissesse não, era não, se dissesse sim, era sim, mas se houvesse uma decisão errada, ele seria responsável. Então vamos correr só um pouquinho por causa da hora. Então uma outra coisa, amados, que pessoas que se sujeitam à autoridade é que podem exercer a autoridade. Muitas vezes, amados, a gente olha assim. Eu ia para reuniões lá na igreja, que a gente estava antes de vir para cá, porque a gente não vai citar nome, tudo, vocês conhecem todo mundo, né? Aí por isso que a gente não vai dizer. Mas aí o que é que acontecia, amados? A gente ia para a reunião da diretoria. E quando chegava na reunião da diretoria, amados, tinha coisas que no meu coração, eu, Eduardo, achava que não seria conivente a gente colocar em prática. Mas quando chegava lá, que era decidido pelo pastor que aquilo ali iria acontecer, que realmente iria fazer, como era a atitude do meu coração quando a gente saía daquela reunião. Amados, eu não voltava atrás daquilo que o pastor tinha falado. Eu podia ter uma posição totalmente contrária à dele, mas ele, como autoridade constituída, amados, o que era que eu fazia? Dizia, rapaz, eu sou voto vencido. Se a maioria estava aqui e o pastor decidiu isso, então a partir desse momento eu mudo a minha casaca e vou pegar junto para que tudo aquilo que eles decidiram aconteça. Porque, amados, um Deus só coloca uma pessoa para ser uma autoridade, uma pessoa que está debaixo de autoridade e respeita a autoridade. Eu não sei de quantos de vocês sabem da história daquele menino que chegava, amados, e ele era traquino demais. E de vez em quando a mãe dele colocava ele de castigo, colocava ele num cantinho da parede. Era um cantinho onde ele tinha que ficar sentado pensando em tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E um dia ele se sentou lá no cantinho e estava murmurando alguma coisa. E a mãe ia passando perto dele e disse, menino, o que é que tu está pensando? O que é que tu está falando aí? Ele disse, mãe, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. E muitas vezes, amados, as pessoas infelizmente exercem esse tipo de rebelião para com a autoridade, aonde estão diante de uma pessoa a qual fala coisas que muitas vezes não é agradáveis para a nossa carne, como foi no meu caso, em muitas e muitas vezes, mas eu tive que me submeter. E quando, amados, a gente se submete à autoridade, Deus vai te colocar como autoridade. Se você olha para Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que é que acontecia lá com Davi, amados? Davi, ele não estava reclamando lá com Deus quando estava tomando conta das ovelhas do seu pai.
Ele não estava dizendo, mas rapaz, mas é fogo mesmo. Eu estou aqui cheirando a cocô de ovelha e meus irmãos estão lá em casa, tudo cheirosinho, limpinho, e eu aqui, nesse local. Não, mas ele não estava reclamando, ele estava obedecendo à autoridade. E porque ele obedeceu à autoridade, era submissa à autoridade. Então Deus chegou e disse: esse é um homem segundo o meu coração. Um homem que se arrepende rapidamente quando erra, porque ele entende com relação à autoridade. E aí o que é que Deus fez? Colocou ele como autoridade. E você quer saber quando é que está falando sobre isso? Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22. É justamente aonde mostra aquilo que Deus quer que eu e você sejamos. Então, amados, ser submissa à autoridade na Bíblia, ela não é escravidão. Não é de jeito nenhum. Eu não sei de quantos de vocês já ouviram, amados, que eu ser submissa à autoridade no mundo lá fora, às vezes, muitas vezes é algo que eu vou passar uns maus bocados, não é verdade? Porque a autoridade muitas vezes ela exerce um peso, um jugo sobre a vida das pessoas, mas no reino de Deus é diferente. Estar debaixo de autoridade é um lugar de proteção. Estar debaixo de autoridade, amados, é um lugar onde nós realmente somos amados. Porque se você olhar, amados, lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 22 ao 33, nos mostra, amados, que as mulheres, elas devem ser submissas ao seu marido, como o quê? Você vai ler em casa, tá certo? Tá bom? Tá certo? Tá certo, amado? Exercício em casa. O que é que vai ler? Na Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33. Mas nós olhamos, amados, que Cristo, Ele amou a igreja, ao ponto de dar a sua própria vida por amor a ela. Então, amados, nós, quando entendemos que Cristo é a autoridade, e como autoridade Ele amou tanto ao ponto de entregar a sua própria vida por amor à igreja, então, amados, ser submissa à autoridade dentro do reino de Deus é a melhor local a qual nós podemos estar. É diferente das coisas desse mundo. E por último, amados, por não conhecer, eu não posso exercer justamente a autoridade. E é isso que vai ser mudado nesse mês agora de junho, na minha e na tua vida também. Nós vamos entender, amados, a autoridade a qual Deus nos delegou. E com isso, amados, nós vamos viver à altura de tudo aquilo que Deus quer. Porque, amados, nós quando chegarmos no céu, o Senhor não vai estar dizendo aqui: você é da onde? Da Igreja Verbo da Vida Praia, que coisa maravilhosa, entre, meu filho, no gozo do meu Pai. Não, amados, quando Ele chegar lá, nós somos o corpo de Cristo, porque lá não tem placa, nenhuma denominação. Mas nós vamos chegar lá no céu, amados, e vai haver alegria no céu, porque eu e você, por conhecermos a verdade, e a verdade nos libertou, nós vamos fazer a diferença nessa terra. Então, amados, cada dia mais Deus deseja que eu e você, a gente possa mergulhar na palavra do Senhor e vivamos à altura de tudo aquilo que Ele tem, porque a autoridade foi delegada para mim e delegada para você mesmo. É para você mesmo. Um filho, um homem ou uma mulher de Deus que chega e se levanta e diz: diabo, você não tem mais poder sobre mim, porque eu sou a igreja triunfante do Senhor e eu vou além do que os meus olhos podem ver. E coisas grandes Deus vai fazer através da tua vida.